Muito bom dia, galera ligada aqui no canal. Sou Eliakim Guimarães. Esse é o futebol antes do trampo. Daqui a pouco eu tenho que ir pro trampo, mó frio pra caramba, né? Vim aqui hoje comentar sobre o Mundial antes de partir pro trabalho. E é isso aí, deixar aqui meu bom dia pra vocês. Comenta aqui, né, deixa nos comentários, né? Se a cidade de vocês tá frio pra caraca também, porque eu não tô aguentando. Porra, eu tive que lavar a louça ali, velho. Lavar a louça, pô, minha mão tá até tremendo, assim. Enfim. Mas, vamos lá, vou comentar sobre os jogos do Mundial de ontem, né? Que foram Bayern, Auckland City, PSG, Atlético de Madrid, Palmeiras e Porto, Botafogo e Seattle Sounders, né? E vou comentar também sobre os jogos de hoje, né? E amanhã faço um vídeo comentando sobre os jogos que aconteceram hoje e falando sobre os próximos jogos, né? Enfim, nesse sentido aí. Vamos lá, primeiro Bayern 10-0 no Auckland City. O Bayern deu um show, né? Assim, o show foi tão expressivo, né? Que o Bayern jogou no primeiro tempo com um time, no segundo com outro. Então, o time brincou em campo, o time sobrou, o time fez o que queria, né, basicamente. E, assim, não teve a mínima possibilidade do Auckland City, sei lá, fazer um gol, sabe? A gente ficava torcendo, eu fiquei assistindo e torcendo pro Auckland City chegar de alguma forma, ou dar um chute maneiro, ou fazer um gol, né, mas o máximo que teve foi um chute ao gol, né? Mas aí foi um chute até fraquinho que o Neuer defendeu. Então, o Bayern deu 31 chutes, 17 ao gol, né? E o Auckland City deu um chute e um ao gol, né? Então, você vê o domínio do Bayern. O Bayern não deixou dúvidas da superioridade dele, né? Contra o Auckland City. E é isso. Basicamente, não tem muito o que falar, né? Foi um show à parte, né? 4-0 no primeiro tempo, 6-0 no segundo, 10-0 Bayern no Auckland City. O Bayern, só se por algum milagre o Boca e o Benfica, um dos dois ganhar de 11-0, o Bayern não perde a liderança, né, do grupo C. O Bayern está no mesmo grupo que Benfica, Boca, Auckland City. Então, dificilmente o Bayern perde essa liderança nessa rodada, né? Para mim, dificilmente o Bayern empata um jogo, né? Eu acho que ele vai ganhar todos com sobra. Enfim. Segundo jogo do dia de ontem foi PSG e Atlético de Madrid. Que show do PSG, cara. Que show, que show. Assim, o Atlético de Madrid até teve chance de, por exemplo, quando tava 1-0, empatar. Quando tava 2-0, fazer um gol para ter uma sobrevida ali. Mas não fez. E quem não faz, toma. Quem não faz contra o PSG, toma mais ainda. Porque o time do PSG tá muito entrosado. Não, não tem como... Eu real acho que é o favorito do Mundial, né? Não vejo uma outra equipe melhor hoje, né, do que o PSG. Ganhou a Champions dando 5-0 na final, e não foi à toa, né? O time é super bem treinado. Você vê, tipo, as movimentações dos jogadores. Minha esposa até falou. Minha esposa costuma assistir jogos do São Paulo comigo, jogos do Botafogo comigo. Minha esposa falou, cara, você vê o jogo do futebol brasileiro, os caras não sabem, mal sabem tocar uma bola, mal sabem fazer uma inversão, fazer um cruzamento, sei o que. O jogo do PSG, ela falou, palavras delas, parece uma dança, parece uma, sabe, uma coisa assim, super envolvente, bonita de assistir. Não é aquela pelada, entendeu? Palavras da minha esposa que não costuma assistir futebol. Então, aí eu expliquei pra ela, né? Falei, cara, futebol europeu, querendo ou não, né? É diferente. É uma coisa assim. Infelizmente, né? Porque o futebol brasileiro já foi muito mais bem visto do que hoje o futebol europeu, né? O futebol brasileiro sempre foi como encantador, como incrível, como os caras fazendo drible, os caras fazendo isso, os caras fazendo aquilo. Então, hoje ter essa visão do europeu tanto superior assim, tão superior assim, é até triste, né, disso. Mas é a realidade, infelizmente. E foi PSG 4-0 no Atlético de Madrid, um baile, um show assim à parte.
Desses jogos aí, tirando o Bayern, para mim foi o mais desequilibrado, né? É, assim, de uma equipe para outra, né? O PSG brincou em campo, não fez mais gol porque, sei lá, não quis, os caras tiraram o pé, não sei. Mas o time podia ter feito muito mais, podia ter chutado, podia ter feito muito mais gols, né? Então, o PSG deu 16 chutes, 16 chutes e 11 chutes a gol. O Atlético de Madrid deu 5 chutes, um chute a gol. E pra mim o PSG podia ter feito muito mais. Muito mais. Podia ter. Enfim, feito uns 7, 8, tranquilo. Mas enfim. Esse foi o jogo do PSG. PSG líder do seu grupo agora. Palmeiras e Porto, um jogão, mesmo sendo 0-0. Foi um jogo bonito de assistir, porque Palmeiras, pra mim, assim, no Mundial, né? É o time mais forte, né? Apesar que o Flamengo vem também, né? Mas eu acho que o Flamengo, tipo assim, tava muito bem no Brasileiro, conseguiu chegar na Libertadores onde queria, que era na classificação. Porém, o Flamengo ele tem um pequeno problema, que é quando ele tá em crise, quando tem um jogador, né, que assim, arruma um problema, não sei o que e tal, o time meio que dá uma desandada. Então, assim, isso historicamente falando, né? Então, eu acho o Palmeiras mais grupo, mais equipe, mais fechado ali, naqueles mesmos jogadores de tantos anos atrás, né? E um confia no outro, um corre pelo outro, né? Então eu vejo o Palmeiras mais preparado do que o Flamengo. O Flamengo agora está com a polêmica do Bruno Henrique, essa questão aí de não li a notícia a fundo, mas vi que ele se envolveu em outro esquema aí de fraude, não sei o que. Eu vou ler mais a fundo e fazer um vídeo sobre isso, pra não estar falando bosta aqui à toa. E a questão do Gerson, né, que querendo ou não, é uma proposta absurda que ele recebeu do Zenit e ele vai, tá ligado? Ele simplesmente, valeu. É até difícil julgar, porque a proposta, se você pegar certinho lá, cara, são números absurdos, não existe aquela proposta. Não existe. Fizeram a proposta como se o cara fosse, sei lá. Pô, o Zidane ali, tá ligado? Juro, a proposta é como se fosse um Zidane da vida. Eu achei, assim, absurda aquela proposta. Então, assim, de outro mundo aquela proposta. Então, acabou que ele, por sair assim do nada e tal, no meio de uma temporada, na temporada que o Flamengo tem grandes ambições, ele é a principal peça do meio campo ali do Flamengo e tal, então eu acho que esse clima vai pesar lá no vestiário, sabe? Os jogadores encontrando ali com ele, tendo que estar com ele ali, né, dia após dia. Então eu acho que esse clima vai pesar um pouco e o Flamengo tende a, sei lá. Então, para mim hoje, Palmeiras acima do Flamengo no Mundial. E jogou muito bem contra o Porto, foi um jogo legal, emocionante de ver, um jogo pau a pau, né? Um jogo equilibradíssimo, foi o mais equilibrado ontem para mim, em termos assim, níveis técnicos mesmo, com um pouquinho superior ao Palmeiras para mim. Palmeiras deu 17 chutes a gol, aliás, Palmeiras deu 17 chutes, o Porto deu 11, Palmeiras deu 5 chutes a gol, o Porto deu 3. Né? Então, assim, o Palmeiras até chutou bola na trave, deu bola na trave lá. Então, eu vi, assim, o Palmeiras mais pronto para ganhar naquela partida do que o Porto. Se tivesse algum vencedor, eu diria que seria o Palmeiras. Mas acabou que não aconteceu, ficaram no 0-0 mesmo. E aí o grupo A, né, ficou assim, Al-Ahly, Porto, Palmeiras, Inter Miami. Todo mundo empatou. Inter Miami jogou anteontem com o Al-Ahly, né? Foi um 0-0 feio pra caramba de assistir. Meu Deus do céu. E, enfim, esse foi o jogo do Palmeiras, esse foi o grupo A, grupo do Palmeiras. E última partida pelo grupo B, grupo do Botafogo e Seattle Sounders. Eu, real, até falei com o meu sogro, falei, cara, eu acho que o Botafogo vai amassar. Eu acho que, assim, não tem muita... Não tem muito o que fugir, né? O Botafogo vai chegar, vai amassar, vai ser um jogo bonito pro Botafogo e tal.
E até começou assim o jogo. O Botafogo começou criando suas chances, fez o primeiro gol, né, bem cedo até. Aí fez o segundo. Porém, o time relaxou, o time, sei lá, o time arrumou ficou na retranca ali em certos momentos, né, principalmente no final do jogo. Tanto que foi numa dessas que o Seattle achou um gol, a cabeçada que desvia ali, mata o John. E no último minuto, uma bola assim. Pô, juro pra você, eu falei, ah não, Botafogo é foda. Quando o lance tava acontecendo, não é possível. Aí, pum, o João pegou. Eu, real, fiquei assim, cara, vai empatar a qualquer momento, com a sensação, né, de que ia empatar a qualquer momento. E por pouco, né, graças ao John, né, o Alexander Barbosa no lance até, tipo, ele vai e faz a defesaça lá, aí vai o Alexander Barbosa abraçar ele, agradecer, porra, você é foda, porra, não sei o quê. Ele falou algo assim, né, provavelmente. Então, foi um jogo maneiro, entretenimento puro, né, de se assistir. Mas o Botafogo quase entregou o empate, né? E aí você pega o time mais fraco do grupo e quase entrega um empate. Imagina a merda que ia dar. Enfim, Botafogo buscando sobrevivência contra simplesmente o PSG, contra simplesmente o Atlético de Madrid. Enfim, eu acho que o jogo contra o Atlético de Madrid pode ser balanceado, entendeu? Pode ser assim, se o Botafogo evoluir, né? Tipo, não desperdiçar tantas chances igual desperdiçou, eu acho que o Botafogo pode fazer um jogo legal contra o Atlético de Madrid. Contra o PSG, cara, desculpa, mas eu não vejo a menor possibilidade desse jogo não ser um massacre do PSG. Posso estar errado, você pode vir aqui me xingar depois se quiser, mas hoje eu não vejo possibilidade do Botafogo ganhar esse jogo. Não vejo. Acho até engraçado a gente pensar no jogo Botafogo e PSG, porque assim, pra mim, é difícil hoje você não tomar muitos gols do PSG. É difícil você não tomar muitos gols do PSG. Ou seja, pra mim é impossível não tomar gol do PSG. Já é difícil não tomar muito gol, entendeu? Então o Botafogo vai encarar esse time, né? A defesa solidazaça do PSG. Pô, Marquinhos tá. Eu não sei dizer o que aconteceu na vida do Marquinhos, mas ele tá absurdo. E a zaga ali tá, pô, numa sincronia. E o time é bonito de ver assistir. O time é lindo de ver assistir. Qualquer um que pegar um jogo do PSG hoje para assistir vai se agradar, né? Vai ver aquilo com bons olhos, né? Então, eu acho que a esperança do Botafogo hoje tem que ser focada no jogo do Atlético de Madrid, né? Para mim, o máximo que o Botafogo dá para fazer é aquela de time brasileiro, time sul-americano, contra o PSG. No primeiro lance já chegar fazendo uma falta, quebrando os caras, indo para cima, tá ligado? No sentido da violência mesmo. Infelizmente, né? Porque pra mim é a única forma. Tentar desestabilizar o emocional dos caras. E aí, 11 contra 11. Pode acontecer alguma coisa. Mas vai ter que rolar aquele revezamento de cartão, né? Mas fora isso, cara, não. Nem na Europa hoje é difícil você imaginar um time que bata, né, de frente com o PSG. Então eu acho que se não fosse na porrada, no jogo duro, no jogo, né, truncado, ainda mais contra o europeu, né? Que o europeu não tem essas malícias, né? Os jogos deles, você vê que tem poucas faltas, tem pouca gente matando contra-ataque, essas coisas. Não, matando contra-ataque tem. Mas essas faltas assim, do nada, sabe? Essas faltas assim, pra pegar no emocional mesmo. Dificilmente você vê isso no futebol europeu. Então, se os jogadores do Botafogo irem por esse lado, talvez, isso é talvez demais, muito talvez, desestabilize alguma coisa no emocional do PSG. Mas, como eu disse antes, eu acho muito improvável, muito. Porra, a chance de 1 em 1 milhão o Botafogo ganhar esse jogo. Enfim, grupo B ficou PSG, Botafogo
Seattle Sounders e Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid ficou em último porque tomou uma goleada, né? O Seattle Sounders só perdeu de 2-1. Então, é isso. Ficaram assim, grupo A, B e C. Grupo A, Al-Ahly, Porto, Palmeiras, Inter, Miami. Grupo B, PSG, Botafogo, Seattle Sounders, Atlético de Madrid. Grupo C, Bayern, Benfica, Boca, Auckland City. Os jogos de hoje, Chelsea e Los Angeles. Pra mim, massacre do Chelsea. Boca Juniors e Benfica. Pra mim, o Benfica ganha fácil, tipo uns 3-0, vai. Flamengo e Esperance, não sei, chutaria estreia, né? Talvez 1-0 Flamengo, 2-0 Flamengo, mas eu acho que o Flamengo ganha esse jogo. E é isso. Amanhã eu venho comentar sobre os próximos vídeos, os próximos jogos. Valeu, até a próxima.